O filho do milionário não comia há 12 dias. As bandejas acumulavam-se como testemunhas mudas, pratos intactos, talheres alinhados, a comida esfriando e secando sob o ar-condicionado que não perdoa nada. O quarto era grande demais para um corpo que parecia encolhido dentro de roupas de marca. As cortinas estavam sempre fechadas, como se a casa inteira seguisse o mesmo luto. Havia um cheiro que não saía, perfume caro misturado com limpeza clínica, e por baixo disso um traço de coisa velha, de mesas que não viram conversa. Olhos vazios. Médicos que repetiam diagnósticos com vozes ensaiadas, e no centro de tudo, Dom Rodrigo, um homem acostumado a controlar montanhas de números e pessoas, reduzido a alguém que chorava com as mãos sobre a lâmpada da cabeceira. Vi isso tudo quando entrei na casa pela primeira vez. Vi as bandejas e vi o rosto de um homem que não sabia mais como ser pai. E pensei, onde você está quando a comida perde o sentido? Sou contador de histórias do que vejo. Não sou tão jovem quanto aparento narrando. Ando por casas e cozinhas, paro em praças e bancos de igreja e coleciono gestos que dizem mais que qualquer relatório. A história que conto agora começa com a maleta simples de uma mulher chamada Rosa, e é dela que, naquele dia, o silêncio da mansão começou a tremer. Chegou-se um carro discreto à entrada de Pedras. A pele dela tinha um mapa das mãos, pequenas linhas que contavam anos de trabalho com panelas, portas e roupas. Vestia um casaco gasto, mas limpo. A maleta era de couro escurecido pelo tempo. Dentro alguns panos, um caderno onde anotava receitas e nomes, e uma carta que trazia o carimbo de uma paróquia antiga. Padre Anselmo tinha escrito poucas linhas, com aquela caligrafia que convida a confiar. Rosa é de boa índole, conhece cozinha e tem coração para consolo. Essa carta pesava como uma bênção, e como um passaporte para o que viria a ser proibido, e depois imprescindível. Do lado de fora, a mansão parecia um aquário onde o luxo se exibia sem vida. Colunas de mármore, jardins milimétricos, uma fonte que fazia o trabalho de enfeitar o silêncio. Ao atravessar a porta, Rosa sentiu a mudança de temperatura, não só a do ar, mas a do ar social. Havia a educação formal na voz das pessoas, o som das regras. Alma, a ama de chaves, apareceu como uma muralha, alto, sempre impecável, os sapatos limpos como se fossem espelhos. Cumpriu o papel de quem administra a moral da casa. Avaliava, comparava, decidia o que podia ou não entrar naquele microcosmo. Ela apresentou as regras com um tom que não aceitava réplica. Horários, quem poderia falar com quem, limites de toque, como articular presença sem intolerância. Falou baixo, mas a fala dela tinha bordas de aço. As outras mulheres da casa, Lupita, Carmen, Josefina, observavam com um coro de olhares. Havia curiosidade, havia a proteção de um status que as regras sustentavam. Rosa notou aquele movimento. Sentiu a necessidade de não pisar fora do compasso e deixou a maleta sobre um banco do corredor enquanto se apresentava. Não vinha para desafiar, vinha para servir. Dom Rodrigo recebeu-a na sala com sutileza de quem tenta esconder a fragilidade. Era um homem que, cedo na vida, aprendeu que o mundo respondia a ordens dadas com firmeza. Agora, quando olhava para sua própria casa, encontrava um silêncio que não obedecia a nenhum comando. Havia um desespero engastado no rosto dele, misturado com culpa. A culpa de quem acredita ter o poder de evitar tragédias, e ainda assim falhou. "Obrigada por vir", disse ele, sem saber bem como pedir que alguém entrasse num espaço onde a vida havia apagado o apetite. Os médicos haviam ido e voltado. Tinham receitas, classificações, palavras técnicas para preencher relatórios. Mas quando saíam, a casa permanecia a mesma. Havia uma impotência profissional diante do que se instala por dentro, não apenas no corpo. E foi esse espaço, o da presença, que Rosa começou a sondar com suas mãos experientes. Rosa trazia, entre outras coisas, o hábito de cozinhar como quem fala com as pessoas sem pressa. Para ela, caldo era conversa, mexer uma colher era trançar memórias. Não que achasse que um cozido resolvesse tudo. Sabia, pela própria vida,
que a dor não se desfazia só por estar ao redor de uma panela, mas sabia que havia gestos que anunciam cuidado, e que em casas muito vazias, o cuidado pode ser o primeiro remédio. A primeira vez que entrou no quarto de Sebastián foi como entrar numa igreja onde alguém havia escondido as velas. Ele estava recostado, os ombros como cascas, os olhos sem foco. A luz que conseguia entrar era filtrada por cortinas pesadas. O ar parecia pesado de um modo que se percebe com o corpo inteiro. Não havia febre, tampouco sinais físicos claros de enfermidade. Havia a interrupção do desejo de comer, e com o apetite, a alma parecia retraída. Rosa não perguntou por motivos. Sentou-se à beira da cama, aproximou as mãos e disse o que sabia dizer sem invadir. Meu nome é Rosa. Ele respondeu com um som que parecia um reconhecimento remoto, uma pequena inclinação de cabeça. No primeiro dia, as bandejas continuaram a acumular-se. Ela deixou um pedaço de caldo num copo, com o cuidado de testar a temperatura. Colocou o copo perto, sem insistência. Observou, respirou junto. Às vezes o que alguém precisa é de um outro corpo que permaneça na sala, que aceite o silêncio sem pressão. Rosa sabia a técnica do tempo, o silêncio que sustenta, a oferta que não empurra. Os ruídos da cozinha nos primeiros dias eram um bloco de resistência na mansão. Lupita cochichava, Carmen fazia gestos medidos. Alma vigia com a rigidez de quem preserva uma ordem. Esse tipo de coisa, ela murmurou uma vez para Rosa, não se resolve com lenços nem com histórias. Havia um medo real ali, de que qualquer gesto humano fosse interpretado como espetáculo, de que uma empregada se tornasse protagonista num drama que deveria ser tratado com discrição. Rosa entendeu o recado, mas não recuou. Sabia que algumas portas se abrem devagar e que não se pode carregar uma crise apenas com prudência institucional. A cidade falava à distância. A carta de Padre Anselmo ainda tremia no bolso da blusa de Rosa como uma proteção. Ela lembrava de sua própria perda. A carne da lembrança era sensível demais para a fricção desnecessária. Seu filho morreu anos atrás. Não vou dizer como, porque essa parte não é da minha narrativa contar detalhes que magoam de novo. Só digo que houve silêncio, luto e uma palavra que não se encaixava mais na casa dela. Após isso, aprendeu a cozinhar para outras pessoas como quem borda panos rasgados, com paciência, com respeito ao tempo do remendo. Por isso, quando viu Sebastián, sentiu que aquele aprumo quebrado tinha uma semelhança com o próprio mapa do seu passado. Nos dias seguintes, o ritmo mudou de página. Rosa entrou em pequenos rituais, um caldo pela manhã, outro no meio da tarde. Pequenas porções, colocadas como quem planta no seco. As colheradas eram medidas de paciência. Primeiro um gole, que nem sempre descia. Depois 2 folhas de sopa, depois uma colher inteira que contou como vitória. Não foram milagres, foram pequenas interrupções da ideia de que a vida havia sido suspensa. Havia dias em que Sebastián respondia com um gesto mínimo, um olhar que permanecia, por um segundo, no rosto de Rosa, e isso era o bastante para que ela soubesse que algo tinha começado a entrar. Rosa não pediu nada muito além do que podia dar. Presença, comida feita com mãos que lembravam sabores de casa, uma voz que podia contar coisas pequenas. Às vezes falava de plantas, às vezes de ruas antigas da cidade onde crescera. Contava sobre como seu filho gostava de um pedaço de pão com manteiga e como uma cicatriz na mão não era motivo de vergonha, mas de história. As palavras dela não tinham o tom de ensino, tinham o tom de companhia. E aos poucos, com o tempo, as palavras começaram a ter retorno. Houve resistência. Alma não gostou da familiaridade. Ela chamou o advogado, falou em riscos, em procedimentos, em responsabilidade. Dom Rodrigo, entre lágrimas, replicava: faça o que for preciso, apenas mantenha meu filho aqui, faça com que ele volte. A casa que antes tinha regras rígidas estava agora dividida entre o que se achava seguro e o que parecia necessário. Através de tudo isso, Rosa sentiu o peso da decisão. Permanecer não seria algo sem custo. Assinar um documento, aceitar as consequências de uma intervenção que foge ao protocolo, implicaria em atravessar uma linha. Podia perder o emprego, podia ter o nome arranhado nos relatos da casa, podia ir contra regras que muitos dentro daquela mansão defendiam com unhas. Porém, havia algo maior, uma necessidade de encarar o risco do cuidado. O advogado apareceu em um corredor com uma pasta cheia de papel.
Ele tinha o tom de quem lida com casos onde as famílias têm mais preocupações de imagem do que de verdade. É um termo de responsabilidade, disse ele a Rosa, devagar, como se estivesse explicando um formulário que serviria mais para proteger a casa do que para proteger qualquer outro. O documento dizia que qualquer ação fora do protocolo médico seria de responsabilidade de quem a executasse. Era uma formalidade com cheiro de distância. Alma soprava sérios olhares, enquanto as outras mulheres observavam tensas. Dom Rodrigo segurava um lenço e tremia ao ouvir. Rosa leu o papel com o mesmo cuidado com que checava uma receita, entendendo cada ingrediente e cada consequência. Assinar não foi um ato impetuoso. Foi uma decisão que veio de uma sequência de memórias, do menino da sua casa que havia partido, daquelas noites em que ela se sentava à mesa sozinha, da cozinha sendo lugar de consolo. Ela sabia que não podia prometer cura, sabia que o que tinha era uma presença que, em conjunto com a medicina, poderia significar diferença. Quando pôs a caneta no papel, as mãos dela tremiam um pouco, mas não de medo, tremiam de responsabilidade. Naquele momento, algo antigo e invisível na casa estremeceu. Alma fez uma careta pública, fechou a boca e foi embora para cumprir o seu papel de guardião do protocolo. As observadoras trocaram olhares que falavam de juízo e receio. Dom Rodrigo, porém, respirou como quem encontra um fio de esperança pela primeira vez em dias. "Obrigado", murmurou ele, não só a Rosa, mas ao mundo que permitia um gesto humano ser escolhido em cima de formulários frios. A primeira refeição que ela conseguiu oferecer com alguma resposta foi simples, um caldo de galinha, não o sofisticado que quem tem dinheiro espera, mas um caldo que lembra colo. Era resultado de uma receita passada de geração a geração. Água, caroço de galinha, cebola e louro, cenoura, uma pitada de sal e muita atenção ao fogo. Rosa não pretendia substituir remédios, pretendia lembrar que o corpo também fala pela boca quando o coração não sabe por onde começar. A colher tocou os lábios de Sebastião com resistência. Ele recuou milímetros na primeira vez. Na segunda, fechou os olhos como se tentasse lembrar onde tudo isso se encaixava. Na terceira, ficou mais tempo. Não foi um banquete, foi ainda um gesto em progressão. Houve um pequeno sorriso naquela tarde, nada que iluminasse o teto como luminária, mas um abandono momentâneo de dor no canto da boca, que logo foi interrompido por culpa e esquiva. Rosa viu esse jogo de aproximação e recuo com a paciência de quem viu o mesmo acontecer com quem ama. Não pressiona, deixa o tempo marcar o ritmo. Ainda assim, a presença dela começou a deslocar algo. Cortinas que antes não se moviam foram abertas por um sopro de vontade. A mesa que permanecera vazia ganhou um lugar com uma cadeira que ninguém antes ousara puxar. As vozes do outro lado do corredor comentavam. Uns diziam que era fantasia, outros que era uma fresta. A imprensa não sabia, e não precisava saber, que por trás das portas, uma mulher que viera sem pretensões transformava, aos poucos, a rotina de uma casa que aprendera a silenciar a dor. A casa que outrora se orgulhara de não se misturar, começou a mostrar fissuras, onde gente simples fazia sua morada de solidariedade. Era também verdade que Rosa lidava com seus próprios demônios. Às vezes, de noite, sentava-se num banco do jardim e olhava as estrelas como quem tenta encaixar retalhos de memória. Lembrava de sua mãe cozinhando e do menino que riu no colo dela. Lembrava do enterro, do vazio que se estabeleceu e que a fez aprender a segurar outros vazios com delicadeza. Essas lembranças não a enfraqueciam, as tornavam mais clara no que devia e no que podia fazer. Ela falava com o padre Anselmo quando precisava, e ele dizia que o cuidado não precisava ser heróico para ser santo. Foi com essa tranquila convicção que ela decidiu seguir. Não foi tudo aceitação. Alguns moradores da cidade, quando souberam, levantaram sobrancelhas. "Por que uma empregada faria algo assim?" perguntou um, no mercado. A resposta simples não caiu bem no senso comum. Porque ela sabia escutar sem julgar. Porque a presença dela tinha o gosto da cozinha que acolhe sem fazer perguntas. Porque há gestos que o dinheiro compra e gestos que o dinheiro não compra, e por vezes os últimos são os que salvam. A atenção, claro, estava sempre à espreita. Assinar o papel trouxe consequências imediatas.
Rumores, a sombra de uma queixa formal por parte de Alma, uma visita breve do advogado para registrar as novas condições de cuidado, um telefonema para médicos que raspavam o protocolo com mais recomendações. Essas formalidades eram como ondas que vinham bater nas margens do novo cuidado que Rosa inaugurara. A cada novo documento, ela via claramente que estava entrando num território onde a compaixão tem custo. Mas havia pequenas conquistas que pesavam mais que qualquer papel. A primeira vez que Sebastião se permitiu ficar à mesa, ainda que por 10 minutos, foi uma vitória que não se mede em números. A primeira vez que abriu as cortinas e deixou a luz bater no rosto, mesmo que por pouco, foi como se a casa toda respirasse. Essas pequenas brechas passaram a chamar gente que havia esquecido como ser humana no meio de privilégio. Numa tarde, já quase 2 semanas depois do começo, Dom Rodrigo chamou Rosa ao escritório. Era um cômodo repleto de fotos de viagens e troféus empresariais, mas ninguém desses ornamentos parecia ter o poder de acalmar o homem que se convencera de que perdera algo irreparável. Ele disse, com voz trêmula, "Se você me pedir para pagar, eu pago, quero que fique." Era uma oferta que cheirava a reconhecimento e também a tentativa de restituir o tempo que ele sentia dever a seu filho. Rosa ouviu e respondeu com a clareza de quem não negocia a princípio com moeda. Ela aceitou a proposta não por vaidade, mas para poder ficar. Aceitou um valor que lhe permitiria cuidar sem se desfazer. Sabia que para permanecer, teria que navegar não só a cozinha, mas também intrigas e formalidades. Quando fechei a porta do escritório e deixei a casa naquela tarde, a cena que levei comigo foi a de um corredor em que sombras ainda lutavam para encontrar luz. A história estava só começando. Havia pequenos sinais de mudança, mas também resistências que davam margem para dúvidas. Quem olhasse de fora poderia pensar que eu exagerava o valor de um caldo, mas quem estava ali, entre talheres e palavras murmuradas, percebeu que o simples gesto de trazer algo quente até a boca de alguém que se esquecera de viver pode ser o fio que puxa de volta a uma vida despregada. Antes de continuar, me diz: de onde você nos assiste? Escreve ali nos comentários, mesmo que seja apenas uma palavra. Não é apenas para saber. É para lembrar que por trás dessas janelas grandes há pessoas como você, que também testemunham, escolhem e se deixam transformar. Na noite em que decidiu assinar o papel, Rosa voltou ao quarto e ficou um tempo quieta. Olhou para a cabeça cerrada de Sebastião, para os olhos que não pediam nada, e fez uma promessa silenciosa. Estaria ali, sem fazer espetáculo, sem prometer milagres, apenas como a pessoa que traz comida feita com mãos que conhecem consolo. Sabia que existiam médicos, tratamentos, terapias e que sua presença era apenas um complemento, mas também sabia que o complemento, às vezes, é o que muda a direção de uma dor. Houve um dia em que a alma retorquiu e disse que a situação poderia virar caso. Falou em processos, em reputação. O advogado escreveu novas cláusulas. Dom Rodrigo, de um lado, quase implorava. De outro, ligava para especialistas. As mulheres da casa cochichavam. A vizinhança sussurrava. Tudo isso criou a atmosfera propícia para que qualquer gesto humano pulverizasse ou criasse pontes. Rosa, entretanto, seguia como quem acende uma vela num quarto escuro, sem alarde, apenas sustentando a chama. Preparava caldos, deixava bilhetes com palavras amenas, verificava se havia água quente, dobrava um cobertor com a experiência de quem aprendeu a fazer cuidados com pouco. Era um trabalho que se tornava rotina e resistência. E com a rotina veio também algo que não se escreve em contratos: confiança. Quando, certa madrugada, ouvi passos leves no corredor e vi pela fresta da porta alguém abrindo um pouco a cortina, compreendi que havia espaço para acreditar. Não era certeza de recuperação instantânea. Era a experiência de que, às vezes, a vida retorna em pequenos sinais. Um olhar que volta, uma mão que aceita a colher, uma cortina que se abre para a luz. Esses detalhes foram se somando, e a mansão, que aprendera a calar, começou a ter ruídos de conversas mais humanas. E foi assim, entre papéis, olhares resistidos e colheres que trafegavam esperança, que a história começou a dobrar página. Ainda havia muito para contar. A queixa formal de alma que se transformaria em obstáculo, cartas que talvez voltassem a doer, a assinatura que abriria caminhos e fechamentos que não eram fáceis. Havia o passado de Rosa que batia na porta quando menos se esperava, e havia também a presença de um pai que tentava, em silêncio e com dinheiro, reparar o que o coração não resolve só com contas. Fiquei ali, na margem desses acontecimentos, reconhecendo que o que viria não seria simples. Havia batalha de vontades, havia lei, havia coração. Havia, sobretudo, a possibilidade de que algo tão humilde quanto um caldo pudesse desencadear movimentos que nenhuma fortuna compra de imediato. A capacidade de alguém se sentir visto e cuidado. E isso, por si só,
já era motivo para continuar observando. Na manhã seguinte, quando as bandejas foram recolhidas e substituídas por pratos mais limpos, Rosa preparou um caldo diferente. Adicionou uma folha de hortelã que lembrava a infância, uma pitada de cominho que lembrava almoço de domingo. Preparou com a intenção de oferecer mais do que alimento. Ao levar até o quarto, encontrou Alma na soleira da porta, os braços cruzados como se fosse vigiar não só a casa, mas o tempo. Alma olhou para o prato, olhou para a Rosa e não disse nada. Foi um silêncio cheio de promessas, como se o futuro, por um instante, fosse decidido por uma colher. Quando bateu a colher na borda do prato e chamou o nome do jovem com voz mansa, algo se moveu. Não houve euforia, não houve cura, mas houve um gesto que tocou as bordas do que ainda era possível. Rosa sabia que o caminho adiante exigiria mais compromissos e que assinar um papel era só o primeiro passo de uma travessia que misturava empatia e lei. E foi ali, com a caneta secando as letras do documento e o caldo ainda fumegante, que cheguei ao ponto em que deixei a narrativa por uma noite. As portas da mansão continuavam entreabertas, não totalmente abertas, não totalmente cerradas. Pelo corredor veio o sinal de que nos dias seguintes a rotina se transformaria numa batalha lenta entre cuidado humano e protocolos. Haveria conquistas e retrocessos. Haveria também escolhas que não são fáceis. Mas antes de seguir, deixe-me lembrar, histórias assim não têm heróis absolutos. Tem pessoas que aparecem, assumem riscos e fazem o possível diante do impossível. Rosa era uma dessas pessoas. E naquele momento, com sua caneta manchada de tinta e suas mãos cheias de cheiro de caldo, começava a desafiar não só a casa, mas o silêncio que ali se instalara. A história continua, e o que se seguirá envolverá cartas que serão queimadas em alguma noite, gestos que abrirão cortinas e talvez um lugar chamado Casa Ana que nascerá mais tarde desse cuidado. Mas naquele instante, fechado em si, havia mais perguntas do que respostas, mais riscos do que certezas. E foi nesse limiar que Rosa permaneceu, entre a coragem de quem cuida e o receio de quem sabe que algumas feridas demoram a fechar. As semanas que seguiram foram feitas de pequenos terremotos e pequenas reconstruções. A queixa de Alma, que começara como sussurro disciplinar, ganhou corpo, uma carta formal, assinada, entregue ao administrador da casa, telefonemas que solicitavam registros médicos, perguntas protocolares sobre quem autorizara aquela intromissão na rotina de cuidados. Havia, nas palavras oficiais, o frio das instituições, uma tentativa de traduzir o incômodo em papel, mas havia também o calor de quem se recusava a desistir. Dom Rodrigo, por sua parte, encarava cada nova formalidade como mais uma prova de que o mundo não foi feito para encaixar o que o coração exige. Chamou de novo o advogado, pediu que todas as decisões médicas fossem devidamente registradas, que a casa se resguardasse, e, ao mesmo tempo, não negou o rosto de Rosa, não a pediu que saísse. Quando a dúvida retornava, ele trocava a roupa de executivo por aquela fragilidade de um homem que havia percebido, tarde, que o dinheiro compra remédios, mas não repara faltas afetivas. Pedira a ela para ficar, manteve a palavra. Os médicos continuaram seu papel. Vieram, observaram padrões, ajustaram doses, sugeriram sessões de acompanhamento, marcaram revisões. Havia profissionais que viam no progresso de Sebastian sinais animadores e outros que pediam cautela. Tudo isso aconteceu fora do olhar público, em salas com cadeiras de couro e livros caros. Ao mesmo tempo, dentro do quarto, havia uma mulher que aqueceu uma colher e contou histórias de rua, como se cada frase fosse um convite para a vida voltar a se permitir. Não havia contradição, havia a soma de cuidados. Certo dia, uma tarde em que a chuva lavava a cidade e os corredores da mansão exalavam um cheiro úmido de limpeza, Sebastian pegou um papel e uma caneta e escreveu. Não foi um bilhete longo, foram palavras curtas, às vezes tremidas, outras vezes diretas, um rascunho de adeus que vinha daquilo que ele pensava ser a única maneira de fechar a dor que carregava. Quando Rosa o viu com a caneta entre os dedos, seu corpo todo apertou-se de medo e de compreensão. Ela reconheceu naquele gesto a mesma inclinação que o destino lhe fizera conhecer, a escrita como caminho para dar nome ao desespero. Não quis saber,
por instinto e por sensibilidade, dos detalhes do que poderia fazer mal. Pediu apenas que ele lhe mostrasse as palavras. Ele hesitou, depois estendeu o papel. Rosa leu com voz baixa, como quem não quer que as palavras soem maiores do que já eram. Havia culpa, havia memórias de Ana, havia uma sensação de que não haveria saída. Havia verdades que doíam. A leitura não foi um espetáculo, foi uma partilha de algo íntimo que, pela primeira vez em muitas noites, deixou o jovem visivelmente exausto e, ao mesmo tempo, menos sozinho. Naquela noite, em vez de responder com sermões ou teorias, Rosa respirou fundo e propôs um gesto que carregava a simplicidade de um rito antigo. "Vamos queimar isso", disse ela. Não para apagar o que existe, mas para não deixar que ele diga mais do que merece. Sebastião olhou para ela como quem encara uma luz tênue no fundo de um túnel. Talvez fosse a primeira vez em que alguém aceitava a sua dor sem transformá-la em definição permanente. Levaram o papel para o jardim, onde uma lareira pequena, usada às vezes nas noites frias, esperava disposta. As estrelas não eram muitas naquela noite, mas havia uma lua que deixava o mundo com tons pálidos. Rosa penteou as mãos no ar como quem afasta insetos invisíveis, depois dobrou o papel, colocou-o sobre as palhas secas e acendeu um fósforo. A chama beijou a borda do papel e um cheiro de tinta queimada subiu, misturado com erva úmida. A chama era pequena, o gesto imenso. Sebastião segurou a mão de Rosa. Não foi um gesto romântico, foi um gesto de concordância silenciosa, a decisão de deixar algo ir. Enquanto o papel virava cinza, algo na expressão dele mudou. Não foi curado ali, não houve revelação cataclísmica, mas houve uma liberação que soava como um passo. Olhos que choravam, mas que ao mesmo tempo se abriam para a possibilidade do dia seguinte. A fumaça levou as palavras, o gesto as ouviu e as transformou em ar mais leve. Ao assistir aquilo, Dom Rodrigo deixou que seu orgulho fosse ao chão. Passou a mão pelos cabelos, uma tentativa de se parecer mais humano do que o mundo o via. Aproximou-se do jardim, sentou-se numa das cadeiras largas e, sem cerimônias, derramou piedade própria sobre as costas. Palavras de arrependimento, perguntas sem respostas, pedidos hesitantes de perdão. Sebastião ouviu, por vezes resmungou, por vezes pôs a mão no pai e assegurou, naquela entrega que não se mede em discursos. A cena no jardim não foi um ato teatral de reconciliação instantânea. Foi antes uma sequência de passos tímidos. Eles conversaram sobre Ana de formas que antes pareciam impossíveis. Sem acusações, sem culpa esmagadora, apenas lembrança. Falaram do riso dela, de um gosto que ela trazia nas receitas, de um banco na praça que ambos evitavam depois que ela partira. Falaram sobretudo de onde falharam. Dom Rodrigo pelas ausências que foram se acumulando em servidores e viagens, Sebastião pela solidão que escolheu como refúgio. Essa conversa foi pesada como chumbo, mas também franca. Foi a primeira vez, em muito tempo, que o pai ouviu o filho sem transformar a dor em correção. A relação entre Alma e Rosa atravessou curvas. Alma, ao assistir a passos concretos de melhora, não transformou sua resistência em aplauso fácil. Permaneceu rígida, porém menos catequista. Houve um episódio pequeno e decisivo. Alma viu Rosa salvando uma fotografia de Ana que um convidado deixara cair no chão. Uma foto antiga com bordas já amareladas. Sem pedir, pegou a imagem com cuidado e a colocou sobre o criado mudo. Naquele gesto simples, sem palavras, Alma deu uma permissão. Não era perdão declarado, era reconhecimento da humanidade de Rosa. Os papéis legais e as ameaças instituídas deram lugar aos poucos a um processo de reavaliação interna. O administrador da casa reuniu registros, consultou os especialistas, a queixa foi colocada num compasso mais técnico do que moral. Em reuniões formais, ponderaram-se responsabilidades e limites. No centro dessa cartografia, Dom Rodrigo, constrangido, assumiu publicamente que a decisão de Rosa fora tomada com consentimento familiar e que a mansão assumiria medidas para ajustar protocolos. A presença de Rosa, portanto, seguiu legitimada pela casa, um triunfo de pequenas coisas que se cristaliza em documento. A recuperação de Sebastião foi verdadeiramente um percurso sinuoso. Houve dias em que ele recuava, noites em que as lágrimas voltavam com o peso velho. Houve tarde em que uma foto no corredor o retornou a um quarto escuro
e fez com que a colher de sopa escapasse de suas mãos. Mas houve também dias de sol, manhãs em que aceitava uma fatia de pão com manteiga, almoços em que participou de conversas em volumes baixos e caminhadas curtas pelo jardim. As conversas com o terapeuta passaram a ser constantes, medicamentos foram revisados, a equipe médica avaliava com cautela. A presença de Rosa não supria tudo, não era uma panaceia, mas se somava a cada tentativa e dava asas a movimentos humanos que a clínica às vezes não supre. Houve uma manhã em que vi Sebastião na cozinha, não mais recostado, não mais alheio. Estava com o avental emprestado, picando cebola ao lado de Rosa. O som das facas e do corte era quase música. A cozinha antes fora palco de silêncio e bandejas intocadas. Agora fervilhava com cheiro simples. Tomate, alho, o toque de óleo quente. Eles riam de nada, com olhos que se encontravam e um compasso novo. Dom Rodrigo, do outro lado da porta, observava com uma gratidão que não cabia em sua voz. Não fez discurso, nem oferta extravagante. Apenas deixou que o gesto se consumasse. Ali havia uma restituição, não de tudo, mas de alguns momentos. A ideia de memorializar Ana ganhou força como se fosse um acordo coletivo. Começou com uma conversa pequena entre Rosa, Dom Rodrigo e Marta, mãe de Ana. A proposta de criar um espaço de cuidado onde outras famílias encontrassem apoio quando a dor parecesse insuportável. Casa Ana, sugeriu Marta, com voz curta, como se pronunciar o nome fosse um modo de manter viva a pessoa ausente. A proposta cresceu em doações, em pequenos eventos na comunidade. Pessoas que conheceram a história trouxeram recursos, voluntariado, material. Não foi algo improvisado. Houve planejamento, registros legais, consultoria social. E, acima de tudo, disposição de transformar luto em cuidado. Rosa foi convidada a participar do conselho inicial da Casa Ana. Recusou cargos pomposos. Aceitou antes ser a ponte que ligava as paredes frias das grandes casas ao colo da rua. Queria ensinar o que sabia. Cozinhar para pessoas que precisavam de colo, escutar quem não encontrava voz, formar uma rede de acolhimento capaz de mediar entre tratamentos clínicos e a presença afetuosa que tanto ajuda. Trouxe para dentro do projeto pessoas da vizinhança, freiras da paróquia, profissionais que acreditavam na integração entre suporte emocional e cuidado técnico. A Casa Ana não prometia a cura milagrosa, prometia a companhia organizada e persistente. Os anos que se seguiram traçaram uma linha de continuidade. Sebastião retomou estudos, foi a pequenas reuniões com antigos amigos e com o tempo voltou a planejar projetos simples, uma viagem curta com o pai, a reconexão com uma cidade que evitara. Não fingiu que não havia marcas, elas persistiam, mas aprendeu a viver com elas de um modo mais gentil. Dom Rodrigo, por sua vez, redescobriu o sentido do tempo compartilhado. Aprendeu a reduzir algumas ausências, a frequentar almoços de família, a ouvir com mais cuidado. A fortuna continuou a existir, residia em planilhas e prédios, mas foi calibrada por prioridades mais humanas. Rosa, no meio disso, tornou-se sem alarde uma figura central na comunidade. Seu modo de estar virou exemplo, foi honrada com placas, com convites para falar em encontros locais, com uma jovem equipe que começou a replicar sua cozinha de carinho em regimes de voluntariado. Não gostava que a transformassem em celebridade. Dizia que seu trabalho era apenas o que qualquer pessoa faria se colocada na mesma situação. Ainda assim, suas mãos ásperas e cheias de memória foram frequentemente procuradas por quem precisava saber como aquecer um coração congelado. Em certa tarde de verão, fui visitar a Casa Ana. O prédio era modesto, paredes claras, uma cozinha ampla, mesas de madeira com marcas de uso. Havia fotos na parede, algumas de pessoas que passaram por ali, outras de pequenas festas comunitárias. Rosa estava no balcão, de avental, mexendo 2 panelas ao mesmo tempo. Tinha uma calma que vinha do trabalho constante. Em volta dela, voluntários cortavam verduras, crianças riam e alguém lia cartas de agradecimento. A cena era simples e poderosa, uma cadeia de mãos que se estendia para pegar quem caía. A fama de Rosa não se traduziu em vaidade.
Ainda que as pessoas lhe oferecessem presentes e convites, ela sempre voltava à mesma mesa, onde um pedaço de pão representava o mundo. Quando lhe perguntavam sobre segredo, ela sorria e dizia que cada gesto de cuidado começa por não se apressar em resolver, começa por permanecer. Era em sua fala uma lição de humildade. Os anos também trazem fragilidades que o trabalho não cura. Em cuidados continuados, Rosa sentiu o peso da idade nas costas e uma fadiga que já não era novidade. Mas a dignidade com que envelheceu foi uma continuidade. Manteve-se ativa na Casa Ana, ensinando receitas, orientando novos voluntários, contando memórias que serviam de cola para quem passava por dor. A comunidade reconhecia isso. Havia visitas frequentes, uma preocupação genuína com sua saúde, pequenas festas de aniversário com um bolo caseiro. Ninguém a transformou em ícone imune à perda. Respeitaram-lhe limites. Veio um inverno em que Rosa ficou internada por alguns dias. As notícias circulavam com a delicadeza das pessoas que sabiam a importância de falar sem dramatizar. Foi uma infecção simples que exigiu repouso e medicação. Tratou-se com eficiência e com companheirismo. No leito do hospital, pediu ao padre Anselmo que viesse, e ele levou uma pequena cruz, palavras contidas e uma bênção que não prometia milagres, apenas presença. Quando saiu do hospital, retornou à Casa Ana com mais cuidado, menos força, mas com a mesma vontade de estar. Anos depois, quando a idade pesava mais, Rosa teve uma parada cardíaca numa outra madrugada. Não há necessidade de descrever tecnicalidades, bastam duas verdades. A comunidade estava ao redor e o mundo que ela ajudara a construir transformou a despedida em algo quase do jeito que ela vivera, com respeito e calor. Marta, que acompanhara desde o início, foi quem segurou a mão dela. Dom Rodrigo, cujo rosto guardava rugas de um homem que aprendera a amar de formas concretas, deixou todas as formalidades de lado, e foi apenas filho que agradece. Sebastião, agora menos jovem, ficou noites ao lado do leito. O hospital ecoou orações e lembranças curtas. Rosa morreu com a sensação de ter feito o que podia, e muitas pessoas ao redor tinham esse mesmo sentimento: gratidão. O funeral de Rosa foi menos uma cerimônia de pompas e mais um encontro de memórias. Veio gente do bairro, voluntários da Casa Ana, mulheres que trabalhavam com ela durante décadas, um pequeno grupo de funcionários da mansão que, com a emoção à flor da pele, vieram pagar seu tributo. As mesas, que haviam sido palco de tantas sopas de consolação, se encheram de lembranças. Havia flores simples, bilhetes de gratidão e uma foto sua, de rosto sereno, perto do fogão da Casa Ana. As homenagens foram curtas, mas profundas. Falaram-se atos de cuidado, gestos que não cabem em cheques, lições de permanecer. No velório, uma menina de 10 anos, neta de uma das voluntárias, aproximou-se do caixão com um caderno de desenhos e colocou, por cima da tampa, um desenho de uma panela com fogo. Disse, com a convicção que as crianças têm: ela fez comida para minha mãe quando ela chorou. Esse testemunho pequeno, sem grandes palavras, talvez tenha sido mais eloquente que qualquer elogio. Rosa, que sempre escondera a vaidade, ali foi reconhecida pelo que fez de mais simples e essencial. A Casa Ana seguiu, porque estruturas apoiadas em pessoas questionáveis costumam ruir, mas as que nascem de práticas solidárias têm uma potência particular. Marta assumiu uma coordenação mais ativa, Sebastião colaborou com recursos e com presença, e Dom Rodrigo criou uma fundação que garantisse a sustentabilidade do espaço. O nome de Ana permaneceu como fio condutor, Rosa como memória viva que orientava práticas. A instituição cresceu com cautela. Novos cursos, grupos de escuta, parceria com clínicas, orientação jurídica para famílias que enfrentam crises. A Casa Ana passou a ser para a cidade uma referência de cuidado que mistura técnica e compaixão. Meses após o funeral de Rosa, na inauguração de uma nova ala da Casa Ana, um pequeno jardim de inverno para encontros noturnos, vi uma criança, talvez com 7 anos, sentar-se ao lado de outro voluntário e perguntar por que o lugar chamava-se assim. O voluntário sorriu e contou a história de uma mulher que fazia caldos e não desistia de quem sofria. A criança ouviu, arregalou os olhos e disse: "Quero aprender a fazer caldo como a Rosa." Aquela réplica simples, quase banal, encapsulava o que Rosa deixara. Não tanto uma obra imortal, mas uma cadeia de gestos que alguém, um dia, poderia repetir.
Anos mais tarde, li uma carta de agradecimento enviada pela família de um homem que, por causa da Casa Ana, encontrou um suporte onde antes havia apenas barreiras. Nas linhas, havia referências a sopas que aqueciam e a uma escuta que não condenava. A carta terminava com uma frase direta: Rosa nos ensinou que comer é também uma forma de ser amado. Guardei a frase justamente porque ela dizia uma coisa que não se deve reduzir a romantismo. Amar, às vezes, implica em atos mecânicos e repetitivos. Preparar uma refeição, oferecer água, ficar ao lado. Esses atos acumulam-se até tornarem-se redes. No fim, o legado de Rosa foi menos sobre transformação instantânea e mais sobre criar condições para que a transformação pudesse acontecer. Pessoas passaram a se aproximar com menos pressa, a perguntar com mais gentileza, a entender que ajudar não é substituir responsabilidades médicas, mas complementá-las com presença persistente. Essa era talvez a arte que Rosa dominava sem pretensão: costurar o humano às margens do técnico. Voltando ao ponto de onde comecei, a mansão onde os pratos permaneceram intactos por 12 dias foi palco de uma história que não cabe em manchetes fáceis. Havia poder no dinheiro e havia poder no cuidado. Não se trata de opor um ao outro, mas de sublinhar que o mais raro muitas vezes é o que não se compra em lojas. Tempo sem pressa, mãos dispostas, olhos que não se fecham. Rosa soube oferecer isso porque a vida, com suas perdas, lhe ensinou que o alívio às vezes vem em colheradas. Se há alguma lição que eu guardo e que talvez você também possa carregar, é essa: não subestime a força de um gesto pequeno. Talvez não seja um caldo que cure, mas um caldo que permite que a cura comece a acontecer. Talvez não seja assinar um papel que resolva, mas a coragem de permanecer que abre portas fechadas. E quando a formalidade aparece, papéis, advogados, regras, há sempre espaço para que a compaixão seja praticada com responsabilidade, sem transformar o cuidado em algo temerário. Antes de encerrar, convido você a pensar: qual gesto simples você poderia oferecer hoje que não custa tanto quanto parece? Não precisa ser heróico, precisa ser presente. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que possa se inspirar. E se quiser acompanhar mais relatos como este, inscreva-se no canal. Assim, outras histórias de gente que escolheu ficar também serão vistas. Obrigado.